Espera aí que vai tudo para minha pastinha da dívida aqui. A outra coisa, o ex-vereador do mundo de Seio, que está no Tribunal de Contas do município. ele fez um estudo. E a gente consegue Paulistano, está tudo disponível. no site da auditoria? Não dá. Do Tribunal de Contas? Ele fez uma Fácil de achar? facílima auditoria, ele fez e ele provou há 2 anos, 4 que a dívida estava impagável. A nossa dívida, assim, o maluco criou com Eu lembro daquela explicatória. Esse tipo de fundo. Eles venderam 7 bilhões de título precatório por 2,300 Eu lembro da época. E 95, 94, 95, em 2000, estava em 11. Agora, nós já estamos com 22 mil de juros e a dívida está com 64. Mas qualquer um que é endividado sabe que dívida é uma desgraça. Então, mas é por causa da forma de contabilização. A gente está discutindo isso porque eu sou do caminho. Eu conheço tudo isso. Conheço até os meandros da escola. Fui no estado para ser até lavador de dinheiro das empresas em momento. Felizmente, o Collor foi eleito, o meu principal cliente faliu, e aí eu saí fora e hoje eu ando cabeça da vida porque eu não me encontro. E se fosse ele, estava preso já, né? Na verdade, eu tinha escondido, eu não estava no Brasil. Mas a consciência, eu tenho que não tem preço que pague, muito melhor, né? Então, nós estamos extremamente, ficamos gratos de saber que o senhor é uma excelência do PJ. Não sabia? Não, eu vi o senhor conversar qualquer coisa no tribunal, aí eu perguntei para você. Olha, a gente precisa contar muito. Pode deixar comigo aqui. Não, a gente diz do judiciário. Sim, eu sei. Porque vai cair na mão de vocês. No final cai, né? Olha, eu não digo felizmente, mas infelizmente, nós temos que esses organismos, porque é neles que a gente vai assistir. É isso mesmo. Prazer, né? Meu prazer foi meu. Poxa vida. Da história, porque nós estamos aumentando endividamento, só esses instrumentos financeiros correntes. Isso acho que fica sempre assim. Rolando. Vai. Agora o. Então. Consegue falar sobre isso? Eu não consigo. Eu peguei que se fosse a melhor ideia, eu falar isso daqui, eu acho que a melhor ideia é manter o calendário da vocês para aquela aula que a gente vai poder aplicação de estrela. Você não vai estar. Você que me emprestou? Foi ela. Você? Muito grata. Assim, é uma forma de utilizar, né? Você não precisa ler, não. É só facilitar no seu material. Outra vez para os outros. Mas aqui é o fundo que estão criando aqui em São Paulo, no modelo do BH, do PBH. Do PIDIC. Vários PIDICs. O derivativo. Esse é o esquema da hora. E aqui, nesse fundo de criar imagens, proibiram a fiscalização dos vereadores. E nesse daí, criaram
Mas não precisa nem não, é só para você também na hora de fazer a punição. A única coisa que surgiu na cabeça foi isso. Pois é. Pode ser. Bom, pessoal. Ah, não, isso aqui é essa lista de presença a mais, não tem problema não. Bom, pessoal, boa tarde aí. Desculpe um atraso aí, a falha foi minha, eu esqueci que a professora era mineira aí, precisávamos de um pão de queijo que eu deveria ter providenciado aqui no intervalo, então tivemos que sair aí para poder resolver essa questão, vamos dizer assim, né? Mas vamos continuar. Vou até deixar, já sei que vocês estão interessados no assunto, até tem algumas questões aqui, mas eu vou deixar aberto para vocês. Não sei se, Andressa, você tem alguma que queira começar. Então a gente deixa para os alunos. Vamos dar prioridade a vocês aí. Só tem um problema aqui. O microfone está aqui embaixo. Procura aí, em algum lugar o microfone. É um microfone solto que estava ali. Ou está aqui embaixo. Onde está o microfone? Ele está aqui embaixo. É um solto. Luciano, você dá uma ajuda aí para o pessoal passar o microfone? Vou agradecer o Estevão pelo empréstimo. Então vamos deixar aqui aberto para vocês fazerem questões, e em razão dessa transmissão que nós estamos fazendo, há necessidade de que seja feita a pergunta aí com o microfone, senão não sai, tem pessoas assistindo aí pelo YouTube, né? Então, quem gostaria aí, quem são os interessados aí que tem alguma pergunta a fazer? Se não tiver aqui, já vou passar para você, Andressa. Então, enquanto vocês pensam aí na pergunta, Andressa, pode fazer nosso... Bom, doutora Maria Lúcia, eu fiquei com uma dúvida sobre um tema que saiu recentemente no Valor Econômico, e eu vi essa notícia, a senhora comentou também sobre a questão de incluir os investimentos das estatais para o cômputo das despesas de capital, para inflar as despesas de capital. Então, saiu no Valor, né, que a equipe econômica do governo tem a intenção de estar conversando com o Tribunal de Contas para tentar incluir esses investimentos das estatais, né, que hoje não são inclusos, incluir esses investimentos, né, que são despesas de capital, para com isso poder ter uma folga maior para largar a questão, o limite para operação de crédito e cumprir a regra de ouro. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, é saber se você já ouviu algo sobre... Ou seja, no momento em que você inclui as despesas de capital, você vai ter que também incluir as operações de crédito que essas empresas vão realizar, né? Só que eu só ouvi falar numa ponta. E eu fiquei com dúvida se será que tem esse debate, enfim, se seria incluso também. Enfim, esse é um ponto que eu vejo que está hoje, né, sendo discutido, e com uma saída que o governo está propondo para cumprir a regra de ouro em 2018. Então, essa é uma primeira dúvida. Ok. Se tiver mais alguma, aí a gente... lá. Precisa falar no microfone. A minha pergunta eu sou o Thiago. Thiago. Em relação à influência desse mecanismo novo no Brasil, no caso das estatais não dependentes, em relação à dívida dos estados, se ele tem alguma relação com isso. Eu tenho duas perguntas. Meu nome é Cristiane. A primeira pergunta é o seguinte: os entes federados informam que, por causa da dívida e do gasto público, que novas dívidas são criadas. E que talvez esses entes públicos, essas inovações, essas novas legislações, tenham ligação com isso. Essa é a justificativa. A segunda pergunta
que, como eu estou estudando a questão previdenciária, como eu comentei com a senhora, eles alegam também que a dívida previdenciária é muito elevada e que, por isso, é necessário alteração das regras. E eles estão contando com essas alterações para o orçamento, enfim. E essa é a questão. Por que a verdade não é revelada? Por que não há mais divulgação desse tema para a população em geral? E eu gostaria de saber como que isso ocorre nos outros países. Por exemplo, a senhora citou a questão da Grécia, e que foi conduzir uma análise da dívida pública grega, mas como isso ocorre na Alemanha, em países como Portugal, por exemplo? É isso que eu gostaria de saber. Se não é um mecanismo de maior transparência, enfim, gostaria de saber isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu gostaria de saber se esse avanço da securitização da dívida ativa, ela seria uma maneira de burlar a proibição de de emissão de títulos da dívida mobiliária por parte dos municípios, porque considerando que a lei 94, 96 de 97, ela proibiu os entes federativos de emitir novos títulos da dívida mobiliária, salvo refinanciamento previsto pela própria LRF. Então, se seria um mecanismo de burlar essa previsão constante da lei de 97 dos contratos firmados da União com os entes subnacionais. Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que a senhora chama de atualização monetária paralela. Né? Qual seria a diferença entre uma atualização monetária, enfim, quando é que extrapola o conceito de atualização monetária? Né? Até que montante a gente pode chamar de realmente atualização monetária, que até que ponto a gente tem o que seria uma atualização monetária paralela? Né? Separar o que seria uma atualização monetária real e dessa que pode estar sendo utilizada para burlar a regra de ouro. Eu tenho duas perguntas aqui. Tá. Uma é mais específica e a outra é mais genérica. A específica sobre uma notícia recente aqui é relacionada às relações entre o Tesouro e o BNDES, aqui que foi, acho que ontem ou anteontem, aí que saiu uma divulgação de que vai haver uma antecipação do pagamento das dívidas que o banco teria, que o Tesouro teria junto ao BNDES, e que seria uma forma aí de burlar, vamos dizer assim, a regra de ouro, aí, ou contornar a regra de ouro. A de caráter mais genérico é que nós estamos verificando aqui, e já foi levantada a informação de que assim, a esmagadora parte, a maioria esmagadora da dívida pública é formada por títulos e não por contratos. E numa tentativa de, vamos dizer assim, fazer uma auditoria de investigação da dívida, normalmente a dívida por títulos, ela não tem um vínculo com o uso do recurso, em regra. Então, como é que se pode investigar a origem de uma dívida que é essencialmente composta por títulos, se fica difícil saber por que foi aplicado, onde foi aplicado aquele recurso, onde vai se constatar essa ilegitimidade do uso do recurso, da própria origem da dívida, numa condição de ser uma dívida essencialmente feita por títulos normalmente não vinculados, né, à origem do recurso. Mais alguma pergunta aí? Já dá para... Já dá uma rodada, Professora, se divirta sempre. Eu vou ficar em pé porque eu sou tão baixinha, eu fico atrás da mesa. Vamos lá. Vou botar uma ordem aqui. Bom, tanto o Tiago quanto a doutora Cristiane abordaram a questão da dívidas anteriores, né? E a relação da dívida dos estados. Essa pergunta é muito importante, porque nessa exposição, que acabou ficando longa, ainda ficou de fora o capítulo das dívidas dos estados e das dívidas dos municípios, que são outros dois universos, que a gente investiga também. Também foram investigados na CPI. A dívida dos estados, Tiago, ela vem ali
ela nasce também na década de 70, que esse período que a gente analisa aqui da dívida atual, ele vem todo da década de 70, inicialmente como dívida externa, depois é transformado em dívida interna. No caso dos estados, essa dívida que começa lá na década de 70, cresce em função da alteração unilateral da taxa de juros, depois ela cresce em função da política monetária federal. No final da década de 90, estados e municípios tiveram essas dívidas refinanciadas pela União. A União ignorou o valor de face dessas dívidas, que em mercado eram negociadas a valores baixíssimos. Por exemplo, a dívida aqui do município de São Paulo, que teve a sua principal origem naquelas operações da época do Maluf e do Pita, que é o conhecido escândalo dos precatórios. Eles faziam uma lista de precatórios com a ajuda de bancos, não só bancos pequenos, bancos grandes como o Bradesco, está lá na lista da CPI. Isso foi tudo comprovado por CPI da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Senado. Uma fraude. Aqueles títulos, apesar de toda aquela comprovação de fraude, e apesar deles serem negociados aqui no mercado por valores baixíssimos, porque todo mundo sabia que a qualquer momento uma ação judicial poderia anular tudo aquilo, a União refinanciou por 100% do valor de face. E nós temos aqui o município de São Paulo pagando a maior taxa de juros, porque aqui foi IGPDI mais 9, e o principal município de São Paulo com essa dívida que já foi paga várias vezes e se multiplicou e está aí até hoje. Quando você me pergunta, tem relação disso, dessas operações, dessas empresas com essa dívida? Claro! O objetivo dessa modalidade de refinanciamento pela União, que, aliás, foi uma modalidade que constou também de uma carta do FMI, teve como objetivo fazer o que fez. Fazer esse refinanciamento oneroso que os estados pagaram, já pagaram mais de 2 vezes e devem mais de 4 vezes o valor refinanciado. Então, a relação, ela está comprovada, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, o atual plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que foi aprovado há poucos dias. Lá está a obrigação do Estado do Rio de Janeiro privatizar a SEDAI e outras privatizações, e está lá no meio fazer a securitização de créditos. Está lá no plano. Viu como a relação está comprovada? Então trouxeram. E no caso do Estado do Rio de Janeiro, qual que é a origem dessa dívida do Estado do Rio de Janeiro que foi refinanciada pela União? 1/4 dela, 25% dela, é passivo do Banerj. Vocês se lembram do Banerj? Um banco do Estado? Ele foi privatizado como uma joia rara. O setor privado ficou com todos os ativos, com todos os créditos a receber, com toda a carteira de clientes, com tudo, mas não ficou com passivo. O passivo do Banerj virou dívida do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma que o passivo do Banespa virou dívida do Estado de São Paulo. O passivo do Benji e do Crédito Real e da Minas Caixa viraram dívida do Estado de Minas Gerais. Então, esse refinanciamento, na época do refinanciamento das dívidas dos estados, fizeram essa gracinha para os bancos privados, que ficaram com os bancos públicos, com todos os bens, com tudo de bom que tinha nos bancos públicos, e ainda ficaram livres, ainda receberam esse valor para cobrir esse passivo
naquele momento das privatizações. Isso tudo virou dívida pública. Olha o sistema da dívida aí de novo. Na dívida dos estados. Qual que é a contrapartida do passivo dos bancos? Que todos os brasileiros e brasileiras pagam. Porque isso aconteceu em todo o país. Até onde o banco não foi privatizado, teve isso. Não tem contrapartida. E a relação é direta e está por escrito lá no plano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Um dos itens do plano de recuperação é a securitização de créditos, que é ilegal, é um absurdo. A Secretaria do Tesouro, que participou desse plano de recuperação, não tem lei federal que autorize isso. Não tem. Mas quando se trata de beneficiar o mercado financeiro, vale tudo, porque ninguém reclama, né? Então a relação é direta. Doutora Cristiane, quando se fala que a dívida é dívida anterior, nós temos que exatamente por meio da auditoria puxar o fio dessa meada. Então eu mencionei aqui essa dívida do Império, não é? Que já foi paga 1 milhão de vezes. Mas vamos trazer para o ciclo atual. O ciclo atual tem início na década de 70. Na década de 70, nós não possuíamos dívida interna e a dívida externa era menos de 5 bilhões de dólares. Era ínfima. De 70 a 80, a dívida externa multiplicou 40 vezes. Saiu de 5 bilhões de dólares para 80 bilhões de dólares. E ela é explicada nos livros existentes como o milagre brasileiro. A dívida dos investimentos em hidrelétricas, siderúrgicas, estradas, ferrovias, etc. O milagre. Na época da CPI da dívida, agora, 2009 e 2010, na Câmara dos Deputados, nós pedimos a documentação que comprovava esse aumento brutal da dívida, de estoque de 5 para 80 em uma década. Todos os contratos que vieram, inclusive Itaipu, tudo isso que agora vai ser privatizado aí junto com a Eletrobras, todos aqueles contratos, todas as resoluções, todos os títulos de dívida externa emitidos naquele período, nós pesquisamos todos os tipos de dívida. Nem 20% do aumento do estoque da dívida está justificado. Nem 20%. Viu por que é importante fazer auditoria? Nem 20%. Então, o que é aquela dívida? Era dívida do setor privado garantida pelo Tesouro. Garantida pelo Banco Central ou pelo Tesouro, pelo governo brasileiro. Ou era dívida obscura, sem contrato. Parte disso aí é financiamento de ditadura, tá? Que não tem contrato e que não é revelada. Tá? A gente nem sabe como mensurar isso. O que aconteceu com essa dívida? Essa dívida foi contraída com taxa de juro baixíssima. Na época, você se lembra o que aconteceu em 1944? Os Estados Unidos, em Bretton Woods, colocou lá dólar como moeda internacional com lastro em ouro. Depois, em 15 de agosto de 71, houve o maior calote da história mundial. O Nixon simplesmente veio à televisão e disse: a partir de hoje não tem mais lastro. Não tem mais, só avisou que não tem mais lastro. E quem emite o dólar? O Fed, o Banco Central norte-americano, que é privado, comandado pelos 10 maiores bancos privados norte-americanos. O que o fim da paridade possibilitou? A impressão de dólar à vontade. E aqueles bancos privados saíram, por meio de seus agentes, oferecendo empréstimos a taxa de juros baixas, porém atreladas à taxa de juro internacional, que é a Prime ou a LIBOR. A Prime, quem dita a Prime? O próprio Fed.
O próprio Banco Central americano. Então, ele era ao mesmo tempo. Ele produz a moeda, ele dita as taxas e os bancos privados que fazem parte dele saíram mundo afora oferecendo esses empréstimos. Essa história está contada por um próprio agente do mercado dessa época. Quem ainda não leu o livro Confissões de um Assassino Econômico, de John Perkins, que foi um desses agentes, eu recomendo, ele inclusive coloca vários dados lá no livro dele. Quem tem preguiça de ler, assista o vídeo, que está livre na internet. Tá? Tem um vídeo, Confissões de um Assassino Econômico, está livre na internet. Ele conta essa história. E aí, o que aconteceu? Foi feita uma verdadeira sedução por empréstimos, porque as taxas estavam muito baixas. O próprio Fed passou a aumentar essas taxas a partir de 79. E essas taxas chegaram a superar 20% ao ano. Foi isso que provocou a crise da dívida, porque aumenta as taxas. Quando o estoque da dívida já está altíssimo, você passa a taxa para 20%, isso é 1/5 da dívida que você vai ter que pagar por ano de custo, de juro. Impossível. Então, os países pagaram em 79, 80, 81, 82, veio a crise, provocada pelos próprios bancos privados que dominam o Fed e que controlam a Associação de Banco de Londres. Mas, na época, ninguém tinha acesso a essas informações. A propaganda que vinha era endividamento irresponsável, não deram conta de pagar. E o que aconteceu diante da crise? Em 83, entra o FMI. Aqui no Brasil, na Argentina, no México, no Equador, todos os lugares. Com o mesmo receituário. Na mesma época, uma das coisas que o FMI exigiu, o Banco Central tem que se tornar o devedor de todo aquele endividamento da década de 70. Tanto público como privado. E qual era o setor privado que tinha acesso à dívida externa na década de 70? Eram os próprios bancos e as multinacionais instaladas no Brasil. Então, em 83, 84, 86, 88, foram assinados acordos em Nova York, sob as leis de Nova York e sob o Foro de Nova York, acordos que transferiram toda aquela dívida turbinada pelo aumento das taxas de juros, transferiu aquilo tudo para o Banco Central. Olha o sistema da dívida de novo. O Banco Central se transformou em devedor de um valor que ele nunca recebeu. Aí, essa renegociação foi extremamente onerosa, ainda mais que ela impactou toda a dívida privada, transformou tudo em dívida pública. O Banco Central foi pagando. Em 86, houve uma suspensão, porque não tinha como pagar o juro naquele momento. O que aconteceu nesse momento? Uma das cláusulas desses acordos determinava que em qualquer ausência de pagamento, seja de principal, de juro, de encargo, antecipa todo o vencimento futuro para essa data. Então, toda a dívida externa com bancos privados ficou vencida no final de 86. Só que esqueceram de um detalhe. À medida em que esses acordos eram redigidos pela lei de Nova York, essa lei tem um tal de um estatuto de limitações, que diz o seguinte: as dívidas não são eternas. Se você tem uma dívida, você é obrigada a judicializar essa dívida em 6 anos. Cobrar e judicializar. Se você não tiver judicializado, 6 anos, essa dívida prescreve. E os bancos privados internacionais nunca judicializaram. E por que não? Porque em qualquer tribunal que eles fossem entrar, esse tribunal pediria o quê? A prova de que eles fizeram aquele empréstimo para o Banco Central. E eles teriam essa prova? Não. Aquilo ali foi um mero ajuste contábil
no exterior, na contabilidade dos bancos. Tá? E tem mais um fato. Em 87, esses bancos privados internacionais deram baixa dessas dívidas externas nos seus balanços. Eles já contavam que eles tinham recebido aquilo ali tantas vezes, que eles deram baixa. O que as autoridades brasileiras fizeram? Montaram uma comissão para negociar essas dívidas prescritas. Essas dívidas prescreveram em 92. Nós temos vários indícios que comprovam isso. No Equador, nós tivemos acesso ao contrato de renúncia à prescrição. E aqui no Brasil, nós temos vários documentos. O que aconteceu? Essa dívida, com forte indício de prescrição, foi renegociada em Luxemburgo. De novo, Luxemburgo. Em 1994. Vocês já ouviram falar do Plano Brady? Alguém já ouviu falar do Plano Brady? Um plano que foi aplicado em 22 países. Esse Plano Brady trocou essa dívida prescrita em títulos. Tinha que ser em Luxemburgo de novo, porque Luxemburgo aceita tudo. Tá? Aí trocaram a dívida. Esses títulos não obedeciam às regras da SEC, da Security Exchange Commission dos Estados Unidos, que rege toda emissão de títulos de dívida externa e de ofertas públicas internacionais. Esses títulos não obedeciam às regras da SEC. Não poderiam ser comercializados em nenhuma bolsa de valores regular do planeta. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou a troca desses títulos por dívida interna, que estava nascendo ali em 94 no Plano Real, e que, com a desculpa de controlar a inflação, pagava juro de quase 50% ao ano. Outra parte desses títulos, Brady, foram aceitos como moeda a partir de 96, para comprar empresas submetidas à privatização. Então, quando nós falamos em dívida antiga, doutora Cristiane, a gente tem que puxar o fio dessa meada, para a gente ver que é uma dívida que nasce obscura, mais de 80% obscura na década de 70, que vira dívida à carga do Banco Central em acordos ilegais no exterior, que cresce em função de aumento unilateral das taxas de juros pelos próprios credores, que passa por suspeita de prescrição, que é ignorada, que passa por troca em Luxemburgo, que depois outra troca para a dívida interna, turbinada com taxa de 50%, e depois compra empresa privatizada. Então, quando nós falamos em auditoria, nós não estamos falando naquela auditoria contábil, que vai simplesmente olhar, vendeu por quanto, entrou quanto, está no débito, está no crédito. Não é só isso. Nós exigimos uma auditoria integral. Como esse caso aqui da securitização. Se a gente olhar só o débito e o crédito, na contabilidade do município, a gente nem vai ver o sequestro de receita. Nem vai ver. Porque ele acontece antes do crédito, lá no orçamento. Ainda na rede bancária. Nem vai ver. Então, a auditoria tem que ser integral. Nós temos que colocar no tabuleiro todos os atores e o processo histórico. E, realmente, tem um quadro, pena que eu não estou com ele aqui na tela agora, que foi apresentado pelo Tesouro Nacional e Banco Central, a CPI. Até 2009, porque a CPI aconteceu em 2009 e 2010. Naquela época, o valor dos juros era mais de 100% da dívida líquida.
Mas aí alguém pode falar assim, como é que pode ser mais de 100%? Porque um pedaço era coberto pelo superávit primário. Entendeu? A dívida virou um grande negócio financeiro, gente. Um grande negócio financeiro. E aí, professor, essa questão dos títulos que não são vinculados, essa não vinculação é porque não existe aquele contrato específico de um empréstimo, que como existia antigamente um empréstimo para construir Itaipu. Então, aquilo era uma linha de financiamento específica para construir Itaipu. Foram várias linhas. Quando você emite o título, você vai vender o título no mercado, Banco Central. Como é que acontece a venda de título? Vamos falar isso. O Tesouro Nacional emite, como nós vimos lá naquela tabela que eu mostrei, ó. Olha lá, primeira tabela, títulos emitidos. O Tesouro emite. E o Banco Central leiloa. E aí só os dealers podem participar do leilão. Os dealers, um grupo seleto de 12 instituições. Aqui em São Paulo tem uma tal de Renascença que é sempre dealer. Tem que ver quem é essa Renascença aí. Bom, quando emite aquele título, teoricamente só tem razão. Não tem esse contrato de linha de crédito vinculado a um projeto. Mas tem lá o artigo 44 da LRF, e a regra de ouro da Constituição, que o que se apura com emissão de títulos, com contratação de dívida, só pode ser aplicado em despesas de capital. Então, embora não tenha aquela vinculação específica a um determinado projeto, há uma vinculação a investimentos. E isso não está acontecendo. A regra de ouro, pelos próprios dados que essa tabela que eu mencionei aqui de 2009, que depois o Banco Central começou a fazê-la de uma forma diferente, ela é escancarada. Ela escancara que é uma dívida que durante ao longo do tempo tem ido tudo por meio de juros. São os juros que fazem a dívida crescer por ela mesma. Não só os juros da própria dívida, como o prejuízo do swap cambial que vira dívida. O prejuízo do Banco Central que vira juros. A remuneração da sobra de caixa dos bancos que vira juros. E essa contabilização de juro como amortização, você vai entrar agora na sua segunda pergunta. Que, aliás, não, foi a professora Andressa que fez. Como é que é uma atualização paralela? Eu digo paralela, professora, porque não existe uma determinação legal para atualizar a dívida. E, aliás, não teria sentido ter também. Porque a atualização, ela está embutida no rendimento. Agora, foram aprovadas várias normas para induzir a esse entendimento de que teria que atualizar. Mas não tem sentido. A atualização é uma parte do rendimento. Senão, nós vamos criar mais uma remuneração para a dívida, que não está prevista em nenhuma teoria e nem em nenhuma lei. A remuneração do trabalho é o quê? O salário. A remuneração do patrimônio é o quê? O aluguel ou royalty. A remuneração do capital é o quê? Os juros. No mundo inteiro. Aqui no Brasil, essa segregação da atualização monetária, em primeiro lugar, é para garantir uma remuneração, no mínimo, equivalente à atualização monetária. Quando a doutora Cristiane perguntou como é que é nos outros países, os outros países não garantem essa atualização, não, doutora Cristiane. A maior parte do mundo hoje está com juro zero ou negativo. O que é juro negativo? É o juro que não garante nem a inflação.
Tá? Não garante nem a reposição da inflação. O Japão está há décadas com juro negativo. China, Estados Unidos está com inflação. Na época da crise, a inflação chegou a 3%. Não sei se foi 2008 ou 2009. 3%. O juro continuou sendo 0,25%. Não existe isso de garantir inflação e mais rendimento em cima. Isso é só aqui no Brasil, porque isso é a maior estratégia para amarrar o país. Entendeu? É diferente. E essa manobra, eu falo paralela, porque ela é paralela. Não existe dispositivo que diga é para fazer atualização monetária da dívida. Não existe esse dispositivo. O que existe é um arremedo lá na LDO, todo ano eles aprovam lá na LDO. O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano tem um artigo que se repete lá na LDO, que fala: a atualização da dívida não pode ser superior ao IGPM. Que atualização? Essa, a paralela. E agora, LDO, isso aí não significa uma autorização para fazer a atualização. É apenas o parâmetro. E isso aí tem servido de justificativa para os técnicos que operam essa fraude. Nós fizemos um parecer, depois da CPI, isso foi denunciado pela CPI, depois nós fizemos um parecer, um relatório técnico específico a pedido do Ministério Público Federal. Em 2013, esse relatório está na nossa página, vocês podem procurar, relatório 1 de 2013. Quem não encontrar, quiser, a gente envia. Relatório 1 de 2013 é específico sobre essa fraude, burla a regra de ouro, por meio dessa atualização paralela. Um perito lá que presta serviço ao Ministério Público escreveu que nós estamos equivocados, porque a LDO prevê essa atualização. Olha que LDO não legisla, ela apenas estabelece parâmetros. Não está ali a autorização. Tá? É uma coisa capenga e tem sido usada como argumento para respaldar essa burla à regra de ouro. Tá? Professor, só encaixar uma pergunta aqui, já que falou em LDO e na auditoria da dívida. Existe um dispositivo constitucional que prevê lá a auditoria da dívida nas disposições transitórias, né, que não é cumprido. E recentemente tentaram introduzir, nem seria o instrumento adequado, no PPA, a obrigação de fazer a auditoria. Embora não seja, no meu modo de ver, o instrumento adequado para isso, mas o fato é que houve essa tentativa e todos os governos de todas as matizes ideológicas, vamos dizer assim, vetam isso. Né? Qual é o motivo ou a origem de que se pode explicar de que nenhum governo de nenhuma natureza, vamos dizer assim, tem interesse em promover isso daí? Isso aí só mostra o poder do mercado financeiro, né? O poder financeiro mundial sobre os governos. Qualquer governo até hoje, não tem diferença. Em relação à dívida, governos militares, Collor, Sarney, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Temer, em relação à dívida, todo mundo seguiu a mesma trajetória. E tudo a favor do sistema financeiro. Dilma vetou no PPA e Temer já vetou 2 vezes, na LDO de 2017 e na LDO de 2018. Agora, o Tribunal de Contas da União começou a fazer uma auditoria. Vai passar, né? Que bom. Porque o Senado aprovou em plenário um requerimento para que se fizesse a auditoria da dívida interna. Nós temos que acompanhar, a Auditoria Cidadã redigiu um relatório de 40 páginas, apresentando várias sugestões a partir dos estudos que temos feito,
E vamos colocar esse relatório na nossa página para todo mundo ter acesso, para ajudar a acompanhar o que o TCU vai apresentar. Né? Vamos torcer para dar certo, para barrar essa sangria aí. O Rafael colocou a questão da burla, a 9496, que é exatamente essa dívida do refinanciamento, essa lei do refinanciamento da dívida dos estados. A dívida dos municípios foi outra lei. Você tem o número dela aqui agora? Hã? A 9496 foi dos estados. A dos municípios, mas a do município teve também. É uma outra, é uma medida provisória. Foi uma medida provisória. Mas é o mesmo texto, é o mesmo formato. Isso, idênticas condições de IGPDI, mais 6A9, a obrigação de privatizar e privatizar os bancos existentes, não é mesmo? Então, ambas, tanto a medida provisória dos municípios como a lei 9496 dos estados, elas proibiram os entes de emitir títulos da dívida interna, porque senão não ia não ia surtir os efeitos esse refinanciamento. Eles ficaram proibidos. Eles poderiam contrair dívidas externas, desde que aprovadas pelo Senado, mas dívida interna também só via contratual aprovada também pelo Senado. Então, esse esquema aí da securitização, que é uma operação de crédito que usa a empresa como mera fachada, a empresa emite as debêntures não para financiar a própria empresa, como qualquer empresa poderia fazer. Por isso que a gente fala que a debênture é uma máscara, que o negócio é um derivativo. Ela emite esses papéis, esses derivativos, arrecada, os bancos investem nesses derivativos porque os juros são estratosféricos e tem garantia pública. O recurso fica uma parte só na empresa e o restante vai para o município, no caso de Belo Horizonte, ou para o estado, aqui no caso da CPC. Isso está na cara, gente. A empresa foi mera fachada para obter esses recursos do mercado financeiro e passar para o estado. Só que numa condição onerosíssima. Se ela fizesse uma operação de crédito regular, no caso de Belo Horizonte, ela faria uma operação de crédito de 200 milhões. E ela ia ficar devendo quanto? 200 milhões. Nesse esquema, ela recebe 200 milhões e fica devendo 880, mais IPCA, abre mão da arrecadação do multijuro e mais um 1% sobre 880. Por isso que eles não assumem que é operação de crédito. Porque é um negócio totalmente desequilibrado. Tá? Que tal? Quem aqui que quer receber 200 e ficar devendo 880? Mais IPCA. Todo mês pagar 1% desse 880. E ainda vincular uma parte do seu ganho. É maluquice. É uma operação de crédito onerosíssima, escondida, que vai comprometer o futuro, sim. Tá? E é uma burla, como você falou. Você tem razão. Professor Conte, essa relação do Tesouro, BNDES, desde o início lá, a Auditoria Cidadã denunciou porque o Tesouro colocava títulos no mercado a Selic, ou até mais do que a Selic, porque os prefixados sempre são superiores à Selic, e passava o dinheiro para o BNDES emprestar para empresas que muitas vezes foram fazer obra fora do Brasil. Quer dizer, não significou benefício nenhum para a população brasileira. Porque se fosse para o BNDES resolver, por exemplo, o transporte público dos municípios, de repente a sociedade pode dizer, eu quero assumir o ônus dessa diferença de taxa de juros.
para ter transporte público decente no país inteiro. Quero assumir. Pronto. Paga. Assume. Agora, onde foi? Para quem que o BNDES emprestou? Foi 500 bilhões. 500 bilhões. Que o Tesouro captou com esses títulos emitidos aí, ó, foram vendidos ao mercado. Captou 500 bilhões desses 4 trilhões. Foi isso. Foi dinheiro captado a juro de Selic ou até acima da Selic, no caso dos pré-fixados. Passou o dinheiro para o BNDES e o BNDES emprestou a taxas ínfimas. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser vista. E outra coisa que tem que ser vista, nós vimos a notícia há poucos dias. O BNDES agora vai ser um dos dealers. Você ouviu essa notícia? Vocês viram essa notícia? Essa notícia é importantíssima. E ela vem junto. Todo mundo sabe que isso aqui, gente, é insustentável. Vai arrebentar. E os operadores de mercado já começaram a falar. Saiu uma notícia outro dia, apertem os cintos. O calote vem aí. Vocês viram? Caiu. Só procurar no Google. É gente do mercado falando. Eles sabem que é insustentável. Por que eles sabem? Porque a privatização já está indo tudo. O que mais vai privatizar? O arroxo também já não tem mais o que apertar. É só se acabar com todo o Estado brasileiro para apertar mais. Então, não dá para manter muito mais, não. Principalmente por causa da criação desses novos mecanismos que vão significar mais um rombo. Quais os indícios que a gente pode falar aqui de que eles sabem que vai arrebentar, além dessas coisas faladas assim, julgadas na mídia? Naquele documento que eu falei, que eu posso passar o link para o senhor, que é o acompanhamento do FMI em relação à política monetária brasileira, tem um dos itens lá que diz o seguinte: o Banco Central deve ser dotado de mecanismos para salvar bancos. Para que isso? Se os bancos aqui no Brasil têm lucros estratosféricos, para que isso? É porque eles sabem que vai precisar logo ali adiante. Tá? Isso já está num documento de 2012 do FMI. Dotar o Banco Central é uma das medidas que eles determinam. Dotar o Banco Central de medidas para capitalizar os bancos. Por isso, tá? Pode falar. Aqui. O microfone. Eu tenho acompanhado e eu gosto muito desse tema financeiro, porque a minha especialidade eu estudei crimes econômicos. Certo. Principalmente a questão da lavagem de dinheiro. E me chamou muita atenção, eu estudo por conta própria, a quebra de 2008. E, na realidade, foi muito interessante que o próprio Habermas criticou muito a Alemanha e os países europeus por terem apoiado o sistema bancário. Isso. Ele, inclusive, comentou o seguinte: eu passei a vida inteira elaborando filosofia, estudando o tema direitos humanos e dignidade humana, para que a Alemanha apoiasse o sistema bancário. E ele deu uma entrevista muito rebelde na Alemanha, até foi bastante curiosa. E a questão financeira, segundo os vários economistas de Cambridge que eu tenho acompanhado, eles falam que o sistema bancário no mundo é insustentável. E que na Espanha, por exemplo, o Banco Popular quebrou, tendo acho que ele tinha 100 milhões em ativos. O que chamou a atenção é o seguinte: não há dinheiro suficiente. Um banco pode realmente quebrar no mundo inteiro. Então, eu acredito que essa
essa regra do Banco Central exista porque isso está acontecendo no mundo. E por isso que tem aumentado essa ânsia do sistema financeiro em capitalizar o máximo de dinheiro que eles puderem, para manter esse sistema em vigor, né? É isso mesmo. Não só no Brasil, infelizmente. É, exatamente isso. E nesse folheto aí que eu distribuí para vocês, nesse Tarja Preta, que está inclusive no nosso site, quem estiver acompanhando aí pela internet, pode acessar o site da Auditoria Cidadã e acessar esse documento lá em PDF. Na página 13, olha aí na página 13, tem aí uma lista dos bancos que foram salvos pelo FEDS. E tem um link aí de uma auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental norte-americana, que seria o órgão equivalente à nossa CGU. É como se a CGU fiscalizasse o Banco Central. Lá nos Estados Unidos, o Departamento de Contabilidade Governamental fiscalizou o FEDS. Está aí o link para quem quiser verificar os dados. E olha aí, foram 16 trilhões de dólares colocados nos bancos. Porque os bancos entraram na farra dos derivativos. Eles deixaram o Lehman Brothers quebrar? Até para ficar falando, toda hora você vê um banqueiro falando, não, o banco, se não fizer direito, quebra, igual o Lehman Brothers. Tá, ele fala por aí. Deixaram o Lehman Brothers quebrar, mas e esses aqui? Que receberam trilhões, comprovados por auditoria do Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos. Ninguém fala nisso. Isso aqui eles escondem. Tá? Então, na Europa, a maneira de salvar os bancos foi através daquela empresa do Luxemburgo, FSF. Aquelas garantias, aquilo ali está indo para os bancos agora. Tá? Então, aqui já estão armando. Estão armando por meio desses mecanismos exigidos pelo FMI, de que o Banco Central seja dotado de um mecanismo de capitalização dos bancos. Já está previsto. Estudando esse documento do FMI, a gente vê direitinho o que já está na linha do futuro. E isso ajuda a gente a entender algumas medidas que aparentemente não tem nenhum nexo. Quando você olha lá, você fala, então é por isso, é para isso. Aí você liga os pontos, né? Bom, deixa eu ver se eu respondi. Falta a sua última. Porque a verdade não é revelada. Eu vou usar uma frase do Henry Ford, que é muito conhecida. Um dos maiores capitalistas do mundo, né? O que ele falou? No dia que as pessoas tiverem informação de como funciona o sistema bancário, haverá uma revolução antes de amanhã. Não sou eu que estou falando, foi o Henry Ford que falou essa frase. Então, não é revelado por isso, porque nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Nós nascemos num dos países mais ricos do planeta. Era para as nossas escolas, desde a creche até o pós-doc que quiser, ser deslumbrante. Deslumbrante. Com acesso a ensino de todas as áreas do conhecimento, artes, esportes, línguas, tudo. Com professores devidamente tratados como mestres, super bem remunerados, como deve ser. Quem forma as pessoas não tem atividade mais importante do que essa. Com centros de saúde deslumbrantes, com todo mundo vivendo muito bem, trabalhando no máximo 5 horas por dia, para ter direito de fazer exercício físico, de estudar,
de exercer cidadania, de se cuidar, de cuidar da família, de cuidar dos idosos, dos amigos. Por que que não é assim? Por que que até hoje a gente se conforma em viver como escravo, como palhaços no cenário de escassez? Esse cenário é um circo, professor. Eu fico muito indignada, porque nós estamos submetidos a um circo, a uma armação de esquemas fraudulentos. Descaradamente, colocam lá uma classe política corrupta para votar tudo. Tem que ser corrupto para ficar ali, para ficar à mercê do que eles querem que seja aprovado. Faz qualquer coisa, porque se não fizer, vai para a cadeia. Se não fizer, no dia seguinte tem um escândalo, perde o mandato e vai para a cadeia. Então ele faz qualquer coisa. E nós pagando a conta e julgando a maioria da população na pobreza, na miséria, na indigência. Olha, é com muita honra, professor Maurício Conte, professora Andressa, que eu venho aqui fazer essa exposição, colocar aqui o fruto de um trabalho voluntário, feito por um grupo que está aqui também em São Paulo, está aqui a Carmen Bressani, que coordena o núcleo da Auditoria Cidadã aqui em São Paulo, ela também é auditora. Nós temos núcleos em várias partes do país, formada por pessoas voluntárias. Todos vocês estão convidados a integrar os núcleos da Auditoria Cidadã. Nós temos núcleos em vários estados, em vários municípios. Outros núcleos podem ser criados no mesmo estado. Se quiser um núcleo aqui, na USP, pode ser formado um núcleo específico aqui. Ou lá em Guarulhos. Não é? Vocês que são de Guarulhos estão aqui. Então, isso é importantíssimo, porque eu não acredito em solução de cima para baixo. A solução que eu acredito é uma solução de baixo para cima, construída com raízes sólidas. E a raiz sólida é a raiz do conhecimento. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Uma possibilidade de compartilhar, que pena que hoje só eu que falei. Eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender com todo mundo que está aqui, né? Para sairmos dessa armadilha. Não é possível, né? Eu vou voltar naquele quadro e encerrar com ele. Ó. O que move a Auditoria Cidadã da Dívida não é esse aspecto contábil meramente. É isso aqui, ó. É isso aqui que move o nosso movimento, que faz com que as pessoas abram mão do seu descanso, do seu lazer, das possibilidades de estarem dedicando seu tempo para uma atividade remunerada, para se dedicar a esse movimento cidadão. É isso aqui que nos move, ó. É isso aqui que não deixa a gente ter sossego e partir para fazer o que a gente faz. Então, convidamos todos vocês para fazer parte, porque a gente precisa outros 500, né? Chega dos 500 anos de exploração, de desigualdade, nós precisamos agora de outros 500. Tá? Muito grata, um abraço. Obrigado. Doutor Fattorelli, olha, reitero aqui os agradecimentos, já antecipo o convite para uma próxima reedição do curso da dívida. Nós realmente aqui é que aprendemos bastante, vamos tentar incentivar os alunos a manter o interesse, eu diria até aumentar o interesse, não tenho dúvidas que vão ficar todos muito interessados, e vão colaborar aí com a sua organização, não tenha dúvida disso. E só temos a agradecer mesmo essa colaboração que é permanente aí pelo seu site, com muitas informações, talvez um dos lugares onde tem mais informações a respeito do assunto. E deixamos esse agradecimento por mais esse trabalho voluntário aqui também que a doutora Fattorelli está fazendo conosco aqui, de ter se deslocado aqui para São Paulo para poder colaborar com o nosso curso. Obrigado mesmo, agradecemos mesmo a sua colaboração. Muito obrigado. E fica encerrada a aula de hoje aqui. Tá bom? Obrigado.
muito grata. Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo. Não sei se tem algum compromisso para almoçar aqui, senão podemos almoçar por aqui. Tá. Se não tiver. Não, eu tenho outro compromisso só às 4h30. Não, então, Tá? Biava, tudo bem? Ah, muito grata. Muito grata. Prazer em revê-lo. Obrigado, Biava. Ô, Mauro, você precisa Vou ver se eu voltar vou. a Você tem que participar com a Carmen. Eu vou almoçar com ela, vou convidar para almoçar lá na casa. Só se for no Eu acho que lá é um bom lugar, porque lá é mais ou menos bom, não é longe. Um lugar bom, a gente vai lá. Ai, muito obrigada. Igualmente. Você tem meu contato, não tem? Tenho. Posso mandar um Via WhatsApp? de presença. É melhor você assinar de presença, essa daqui. É muita correria, né? Ah, obrigada. Olha meu Vou você assinar de presença aí. Tá bom? Obrigada. Você sabe desligar lá para não continuar gravando? Inclusive ele travou. Ah, é ótimo. Saber eu não sei, É não, mas eu tudo sou isso, curioso. tudo a ver, tudo a ver. Qualquer coisa dá um Eu tapa. falo pra ele que vira comecei pra a cima. estudar, porque eu sou autodidata. Aí só que eu me disperso, porque é muito assunto, muito complexo. Aí eu tô tentando fazer o pós-doc, se eu não conseguir aqui na USP, porque meu título de doutor já é antigo, eu vou fazer em Portugal. Ah, ótimo. Tá. E aí eu tô estudando, mas é muito legal essa matéria, porque você entende a criminalidade econômica. Aí que você entende os meandros, a natureza difusa, aquela coisa, a conivência do mercado. É muito legal, né? Eu gosto, no final não saí da área. Que bom. Só mudei a temática. Muito bem. E é muito importante para a gente ter esse convite. Temos que estudar muito, né? Até outro dia. Obrigado, Mais uma. Não, esse seu orientador, orientação, é que fala que você quer falar do livro dele. O que você acha? Você fala eu poderia falar de A gente vai estar em Brasília, eu acho que dia 3 e dia 10. Vai lá por lá. O que você quer aqui? Perto aonde? O branquinho. Vem cá. Olha lá. Olhando. Deixa eu tirar a mão aqui, cortar aquela imagem lá que tá. Mais uma. Aí, você vai para a história. Te mando por e-mail. São três. Você recebeu?